segunda-feira logo a seguir à Páscoa, mas como não abunda o tempo para conseguirmos ajustar todas as conferências até ao final do ano, eu peço desculpa àqueles que fizeram algum esforço para estar aqui hoje, mas acho que seguramente vai valer a pena. Mas antes ainda de passar a palavra à professora Teresa Cravo, desculpem, à professora Daniela Nascimento, a quem agradeço desde já ter aceitado o nosso convite para estar aqui, mas devo dizer que esse convite, que é finalmente um convite ao Instituto de Estudos da Academia da Ciência de Lisboa, mas foi devido precisamente à ajuda a quem quero agradecer muito bem do José Manuel Pureza, que foi o grande autor, promotor e que nos ajudou a construir este ciclo, de maneira que eu queria agradecer ao professor José Manuel Pureza a ajuda que nos deu na construção deste ciclo e também ao Diário de Notícias, através do seu diretor adjunto, Dr. Leonídio, ter aceitado colaborar a colaboração do Diário de Notícias connosco na sequência e no desenvolvimento deste ciclo. Portanto, agradeço a todos de uma maneira muito especial e também, apesar de ser segunda-feira a seguir à Páscoa, agradeço a todos aqueles que querem, que já quiseram, porque já se ligaram, e a todos os outros que venham eventualmente a ligar-se e que quiseram estar connosco para continuar este ciclo. Mais uma vez, muito obrigada. E como considero que o professor José Manuel Pureza é quem saberá seguramente apresentar como deve ser a professora Daniela Nascimento, eu peço-lhe, professor José Manuel Pureza, para me fazer esse favor, porque fará muito bem e muito melhor de longe do que eu a apresentação desta nossa conferencista. Muito obrigada. Não por isso, mas com todo o gosto farei essa apresentação. Quero naturalmente cumprimentar a doutora Maria Nazaré Paz, a Daniela Nascimento e todas e todos aqueles que nos estão a seguir neste final de tarde. Eu tenho muito gosto em apresentar a Daniela Nascimento, que é uma colega e uma amiga de há muitos anos. A Daniela Nascimento é uma estudiosa das relações internacionais em Portugal, uma destacada participante na comunidade de trabalho sobre relações internacionais no nosso país. Ela é neste momento professora auxiliar da Faculdade de Economia, aqui na Universidade de Coimbra, e também é investigadora do Centro de Estudos Sociais. A Daniela Nascimento fez a sua formação básica académica na Faculdade de Economia e depois seguiu um percurso académico de grande qualidade, vindo a tornar-se mestre em Direitos Humanos e Democratização num consórcio universitário que tem a Universidade de Veneza como seu polo central. Nessa altura apresentou uma tese precisamente sobre a ação humanitária e, portanto, tornou-se, digamos, não digo uma pioneira, mas uma estudiosa muito atenta do humanitarismo e da ação humanitária, sendo esse o tema precisamente que lhe pedi que abordasse hoje, mas já lá iremos. Depois a Daniela Nascimento doutorou-se, foi uma das primeiras doutoradas em Política Internacional e Resolução de Conflitos aqui na nossa Faculdade de Economia, da Universidade de Coimbra, e tem vindo a desenvolver um trabalho de investigação, para além, enfim, naturalmente, do trabalho de docência, um trabalho de investigação muito concentrado em áreas nucleares para o conjunto de tópicos que estamos aqui a tratar neste ciclo de conferências. Na verdade, os seus tópicos principais, os tópicos que tem vindo a desenvolver ao longo dos anos na sua pesquisa, têm andado à volta, naturalmente, dos direitos humanos, que foi sempre um dos tópicos centrais da sua formação, mas também os processos de reconstrução pós-conflito e, muito em especial, o trabalho sobre, digamos, os contornos
da ação humanitária no nosso tempo. É uma estudiosa justamente das várias fases, das várias etapas que a ação humanitária tem vindo a percorrer. Hoje mesmo, numa entrevista muito importante e muito interessante ao Diário de Notícias, a Daniela mostrava como, digamos, no início do humanitarismo está uma determinada visão muito ligada à figura do Henri Dunant, certamente que ela falará disso daqui a pouco, portanto, muito marcada digamos, pelo ideário da Cruz Vermelha Internacional, de isenção, de imparcialidade, e depois, progressivamente, esse ideário vai sofrendo transformações até ao nosso tempo, onde a ação humanitária contemporânea tem outros contornos diferentes, mais polémicos, naturalmente a levantarem outros debates, e estou certo que é também sobre isso que a Daniela falará. O tema que ela vai aqui apresentar-nos tem justamente a ver com humanitarismo, solidariedade e paz, no sentido em que a ação humanitária e até o próprio ideário, digamos, do próprio programa, se quisermos, humanitário, se tem revelado pelas piores razões, seja por causa de conflitos armados, seja por causa de perturbações da ordem pública de grande escala, seja por causa de desastres naturais, digamos, de grande intensidade, deslocação de populações, seja em termos de deslocação interna, seja em termos de busca de refúgio, enfim, tudo isso faz com que não se possa, em bom rigor, falar de paz sem, e seja a paz no sentido mínimo, seja a paz no sentido mais ambicioso, não se pode falar de paz, efetivamente, sem, digamos, integrar esta dimensão da ação humanitária nessa reflexão. E foi isso que pedi à Daniela, estou certo que ela o fará com muito elevada qualidade, porque é assim que a Daniela trabalha e é assim que a Daniela tem vindo a prestar contas na Academia Portuguesa. E, portanto, é com muito gosto que dou a palavra à Daniela Nascimento. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos e a todas. Queria começar por agradecer o amável convite para participar deste ciclo de conferências. Agradecer em particular à professora Maria Pais e ao professor José Manuel Pureza por este desafio de partilhar neste pedacinho de tempo algumas ideias relativamente à importância das questões humanitárias, nesta ligação do humanitarismo à paz, à solidariedade, e tentar discutir também um pouquinho aquilo que foi sendo a evolução, não é? De uma ideia de humanitarismo que foi mudando, que se foi configurando, reconfigurando também à medida que o próprio sistema internacional se foi alterando e foi evoluindo e foi sendo desafiado também do ponto de vista daquilo que era, que se tornou a complexidade das crises a que é necessário responder. Queria, antes de começar a palestra, também, obviamente, agradecer as palavras amáveis do professor José Manuel Pureza, meu querido amigo e colega e ilustre orientador, a quem, obviamente, agradeço muito estas palavras. Sintam-se totalmente à vontade para intervir em algum momento, se alguma coisa não estiver clara. Eu vou organizar aqui um pouco as ideias numa primeira parte um pouco mais expositiva, mas abrir também depois espaço para discussão, para comentários que queiram colocar. E eu vou, se me permitem, vou partilhar a minha tela, que eu preparei um pequeno PowerPoint só para nos ir guiando aqui um pouco a nossa apresentação. E de facto fazer aqui, já foi feita essa referência até a propósito da entrevista de hoje no Diário de Notícias, e de facto há aqui esta referência fundamental do ponto de vista histórico a uma personagem importante do humanitarismo, que é o Henri Dunant. Já vou falar um pouquinho mais sobre Henri Dunant, mas na minha perspectiva nós podemos, se quisermos associar a ideia do humanitarismo ao longo da história a atos de compaixão, não é? Esta ideia de sermos, de demonstrarmos essa compaixão pelo outro. Ao longo da história nós de facto temos vários momentos e vários compromissos espirituais, religiosos, filosóficos, que de alguma maneira inspiraram esses atos de compaixão.
E se assim for, o humanitarismo é algo efetivamente historicamente situado e podemos recuar quanto tempo quisermos atrás para efetivamente encontrar essas origens. Se o nosso foco for mais centrado no humanitarismo enquanto momento em que indivíduos começam a usar um determinado conceito para caracterizar as suas ações e as ações dos outros relativamente a determinados atos de sofrimento, aí nós de facto podemos situar o humanitarismo há cerca de 2 séculos, e é aqui que entra efetivamente a personagem da Henri Dunant para nos ajudar de alguma maneira a dar início, a marcar este início de história do humanitarismo que todos conhecemos, ou que quem trabalha sobre estas temáticas associa ao humanitarismo clássico, não é? O chamado humanitarismo clássico, que efetivamente tem este marco fundamental, ali por volta de 1850, meados do século XIX, com esta experiência muito pessoal de um jovem empresário suíço, Henri Dunant, que num périplo de negócios por terras de Itália, de facto se confronta com os horrores da guerra, e em particular os horrores da guerra resultantes de uma batalha muito particular, a Batalha de Solferino, em 1859, que opõe os exércitos francês, italiano, austro-húngaro, e que é efetivamente uma batalha particularmente violenta, particularmente sangrenta, e que choca Henri Dunant de uma forma que é decisiva na maneira como ele decide, não é? Toma a decisão de parar a sua viagem e dedicar-se a prestar assistência, em particular aos feridos em combate. E, portanto, esta ideia de um episódio particularmente marcante na vida de uma pessoa que lhe dá esse ímpeto, não é? Que lhe confere esse imperativo de fazer qualquer coisa, de não poder ficar, de ignorar, de não ficar passivo à realidade à sua volta. E, de facto, este é um episódio que marca, se quiserem, a história, não é? O início da história do humanitarismo clássico, com esta experiência de Henri Dunant, que é considerado por muitos o pai do humanitarismo clássico, que de alguma maneira fica também associado a este livro, não é? Às suas memórias, a memória de Solferino, uma memória de Solferino, que é um livro que Henri Dunant escreve quando regressa a Genebra, depois desse episódio e dessa sua experiência, e de facto é também aquilo que dá um mote à criação daquela que é, para todos os efeitos, e vamos ver a importância também dessa organização, uma das organizações mais reconhecidas do ponto de vista humanitário no mundo, que é a Cruz Vermelha Internacional, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. E dá também, de alguma maneira, o sustento para a criação daquilo que nós, efetivamente, podemos considerar um regime internacional humanitário, composto por normas, composto por uma base institucional, não é, que o sustenta, e por um conjunto de mecanismos, de procedimentos que procuram, de alguma maneira, monitorizar, confirmar o respeito daqueles envolvidos, em particular num contexto de guerra. Não é? Estamos a falar do humanitarismo que nasce, que surge efetivamente como resposta a um episódio bélico. Esta ideia de que os soldados feridos em combate, prostrados por terra, não podiam ficar deixados a morrer. Não é? Essa é a ideia de que não há aqui um objetivo de posicionamento político ou o que seja na guerra, não é tomar parte da guerra. Henri Dunant não queria tomar parte da guerra, Henri Dunant não tinha como intenção evitar a guerra em última instância, mas sim, não é, partir da circunstância da guerra para tentar humanizar de alguma forma essa confrontação bélica. E desse ponto de vista há aqui todo um conjunto de passos que são dados e que efetivamente nos permitem identificar a gênese de um regime de proteção humanitária que obviamente depois vai evoluindo, se vai consolidando até do ponto de vista normativo, se quiserem. É verdade que, como foi também referido há pouquinho pelo colega Zé Manuel Pureza, o mundo muda, não é? O mundo evolui
as próprias guerras evoluíram do ponto de vista daquilo que é a sua natureza, não é? O episódio da Batalha de Solferino foi um episódio típico de uma guerra clássica que opunha exércitos, não é, estatais, que de alguma maneira eram facilmente identificáveis, guerras que tinham lugar em território definido, não é? Nos campos de batalha bem definidos, que efetivamente o impacto da guerra, do ponto de vista direto, a violência direta, não se fazia sentir necessariamente na população civil. O mundo mudou, as guerras mudaram, foram também tornando-se mais difusas, mais complexas, a natureza mais interna da conflitualidade, que se torna particularmente visível a partir da década de 90, com o final da Guerra Fria, necessariamente impacta nesta forma de conceber o humanitarismo. E é um bocadinho nessa mudança e dessa evolução que eu me vou concentrar também para tentarmos perceber as dificuldades que também se colocam nestas ligações e nestas articulações entre o humanitarismo enquanto expressão de solidariedade, não é, de empatia para com o outro, e a forma como pode também promover a paz, e ao mesmo tempo como é que essa ligação se foi sendo definida, foi sendo construída a partir também de uma narrativa que muitas das vezes é contraproducente do ponto de vista daquilo que é a própria ajuda humanitária e o trabalho das próprias organizações humanitárias. Gostava só de fazer aqui uma pequena clarificação conceptual, que eu creio que é importante para nos ajudar também a perceber de que é que estamos a falar. Quando me refiro ao humanitarismo, e em particular, não é, esta passagem do humanitarismo clássico para novas formas de humanitarismo, eu vou estar essencialmente a falar de ação humanitária, não é? De uma ação que visa aliviar o sofrimento humano em contexto de crise humanitária, que pode ser decorrente de conflito violento, pode ser decorrente de um desastre natural, como também já foi referido. Portanto, a natureza, as próprias causas das crises humanitárias podem ser diferenciadas, muitas delas até interligadas, não é? Nós temos cada vez mais crises humanitárias que são simultaneamente resultado de um conflito armado, mas que depois são agravadas também por situações naturais, de desastres naturais. O outro conceito, a outra forma muitas das vezes também associamos aqui à dimensão humanitária, e podemos eventualmente conversar um pouco sobre esta outra dimensão no final, tem a ver com a dimensão de intervenção humanitária. E aqui a intervenção humanitária entendida, esta é a minha sugestão, enquanto uma forma de intervenção de crise mais militar, que implica o uso da força, por parte de um ou mais Estados, por parte de um ou mais atores externos, podem ser organizações internacionais, no território soberano de um Estado, com o objetivo de pôr fim a violações flagrantes dos direitos humanos e pôr fim, eventualmente, a uma situação de crise humanitária. São na minha perspectiva, são duas formas muito distintas, não é? E eu vou concentrar-me efetivamente nesta primeira ideia da ação humanitária, porque é aquela que efetivamente resulta desta herança de Henri Dunant, à luz daquilo que é a sua concepção clássica de humanitarismo. Porque, efetivamente, se pensarmos nesta dimensão, não há aqui nenhuma lógica militarizada, não é, de intervenção militarizada por parte das organizações humanitárias. Não significa que as organizações humanitárias não necessitem, em algum momento, em alguma circunstância, de algum apoio, alguma proteção militar. Não é? Temos ouvido falar muito de corredores humanitários, não é? Nestas últimas semanas, por relação com a situação que se vive na Ucrânia, em particular nas zonas mais vulneráveis, não é? Na zona leste, Mariupol, etc. Em algumas circunstâncias, as próprias organizações necessitam de alguma proteção, não é? Que pode ser garantida pelas partes em conflito, por forças militares, mas na sua essência não há essa dimensão militarizada. Não é isso que move, nem é isso que caracteriza o trabalho das organizações humanitárias. Portanto, só mesmo por aqui uma questão de clarificação, porque muitas das vezes, não é, confundimos aqui alguns conceitos e isso não é necessariamente bom, não nos ajuda necessariamente a ter aqui uma ideia mais clara de que é que estamos a falar. Quando eu falo em regime internacional humanitário, mais uma vez, eu refiro-me a um regime organizado, definido em torno de três
pilares essenciais, não é? Que é isso que de alguma maneira caracteriza o conceito de regime, que nas relações internacionais é um conceito particularmente importante. E que pode ser adaptado a diferentes dimensões, a diferentes áreas da vida internacional, não é? Estamos aqui a falar do regime internacional humanitário, podemos falar do regime internacional de direitos humanos, do próprio regime internacional ambiental, não é? A ideia de regime está de facto sustentada aqui em 3 grandes pilares. Um pilar institucional, já aqui referi a importância do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, enquanto base institucional que dá de facto sustento, desde logo, não é? A partir da experiência de Henri Dunant, é Henri Dunant que de facto tem aqui também um papel extremamente importante na criação desta organização, não é? Quando regressa a Genebra, não é? A ideia de Solferino mantém-se na sua mente como sendo algo que efetivamente não podia ficar limitado àquela assistência imediata, não é? que proporcionou, que permitiu, aliviando, não é? Prestando assistência médica aos feridos, prestando até apoio moral às próprias famílias das vítimas, mas tinha que deixar um lastro, e esse lastro de facto depois reflete-se na criação desta organização, que é de facto a base institucional daquilo que nós podemos considerar um regime internacional humanitário. Depois a base legal, a base normativa, não é? O segundo pilar que é fundamental e que nós associamos necessariamente à ideia de direito internacional humanitário. Não é? O direito, o braço de direito, o ramo de direito internacional que se aplica em contextos de conflito violento. Que talvez conheçamos mais por relação com as chamadas Convenções de Genebra, não é? De 1949, que visam, de alguma maneira, definir formas de proteção adicional a grupos particularmente vulneráveis em contexto de guerra, sejam os combatentes, feridos, sejam os prisioneiros de guerra, seja a própria população civil, não é? De facto, a tal mudança na conflitualidade vai-nos mostrando que a população civil é cada vez mais alvo de guerra e não apenas um dano colateral, e isso é refletido nas Convenções de Genebra, criando aqui um espaço de proteção adicional, de facto, a essas categorias, não é, de pessoas que, não estando diretamente envolvidas na guerra, acabam por ser também elas próprias afetadas pela guerra. Portanto, esta ideia de que há um conjunto de normas internacionais, de direito internacional humanitário, que visam, mesmo em circunstância de guerra, proteger estas pessoas. Não é? Aquela ideia de que na guerra não pode valer tudo, não é? Nomeadamente no que diz respeito ao impacto da própria guerra e a forma como ela é, de alguma maneira, definida em termos de objetivos mais estratégicos. E, portanto, essa é uma das dimensões do direito internacional humanitário que talvez nos esteja um bocadinho mais presente. Mas a verdade é que, imediatamente a seguir à criação da Cruz Vermelha Internacional, no início da década de 60 do século XIX, são definidas também as primeiras convenções de direito internacional humanitário, que são muito interessantes na perspectiva em que elas marcam um objetivo muito claramente associado a esta ideia de procurar humanizar a guerra, na perspectiva de limitar o tipo de armamento que era possível ser utilizado na guerra, na condução da guerra. Não é? Aquela ideia da guerra da barbárie, não é? Ser de alguma maneira nuanceada, não é? Limitada, proibindo, na altura, por exemplo, não é? Estamos a falar de convenções, as chamadas Convenções de Haia, não é? 1999, 1907, se não falha a memória, proibindo ou limitando o uso, por exemplo, de armas ou de gases asfixiantes, não é? Aquilo que são hoje as armas químicas e biológicas, que estão proibidas por lei internacional, têm esta herança já de Henri Dunant. Ou um tipo de armamento particularmente danoso, do ponto de vista de dano humano, não é? E, portanto, é esse marco normativo que tem, de facto, que se afirma imediatamente a seguir à Batalha de Solferino e que, de facto, é um pilar fundamental do regime internacional humanitário. Não é? A dimensão normativa é extremamente importante. Mas ela também precisa de uma outra, de ser fortalecida, não é? Por um outro pilar,
que é o pilar da fiscalização e da monitorização, não é? Portanto, qual é o objetivo de um regime? O objetivo de um regime é criar normas, definir normas, envolvendo os atores do sistema internacional, estamos a falar efetivamente dos Estados, não é? Que aderem a estas normas, trazê-los para este regime, fazê-los, não é, de alguma maneira, aderir a este quadro normativo e esperar que se comportem, não é? No sentido de respeito desse quadro normativo. E ao mesmo tempo introduzindo mecanismos, lógicas, não é? Procedimentos que permitam ir fiscalizando esse cumprimento. E aqui a Cruz Vermelha tem novamente um papel extremamente importante, nomeadamente no que diz respeito às convenções de Genebra, não é? De ir ter este papel também de fiscalização, não é? Daquilo que é o cumprimento dessas normas, e isto é particularmente importante quando falamos em prisioneiros de guerra, não é? Portanto, no tempo era a própria Cruz Vermelha que tinha acesso aos centros de detenção, para tentar perceber se efetivamente as partes estavam a cumprir com regras básicas de não torturar, não submeter prisioneiros de guerra a tratamentos humanos e degradantes, e, portanto, fazer um pouco essa fiscalização. Estes 3 pilares daquilo que nós podemos considerar o regime internacional humanitário até mais clássico, é de facto o ponto de partida para concebermos, não é? E dar concretização àquela ideia da ação humanitária. Portanto, é com estes pressupostos que as organizações humanitárias, em particular as organizações humanitárias de tipo clássico, se vão posicionando no terreno, dando resposta às necessidades decorrentes de conflitualidade, atuando em contextos de crise humanitária resultante de conflito violento armado, numa atuação que é a afirmação, não é, maior da solidariedade, não é, face à vulnerabilidade e ao sofrimento humano. Portanto, e refletir isto e é de alguma maneira replicar a ação de Henri Dunant. É perante o sofrimento, perante o drama humanitário, responder a ele com vista ao aliviar do sofrimento das vítimas dessas crises. E isto, efetivamente, tem outra ligação, depois tem outra, concretiza-se também naquilo que é, e em particular quando falamos em organizações humanitárias como a Cruz Vermelha, isso é muito claro naquilo que é a sua atuação e na sua trajetória histórica, desde a sua criação, que é a definição de uma ação a partir de princípios fundamentais, não é? Princípios humanitários. Há um conjunto de princípios que rege a ação humanitária de organizações como a Cruz Vermelha. Podemos organizá-los em 2 tipos: os princípios substantivos, não é? Mais densos, se quiserem, mais ligados àquilo que é a relação da organização com as vítimas, e princípios operacionais, que são definidos com vista a criar melhores condições, não é? Até de acesso às vítimas, e que de alguma maneira são definidos em relação às partes em conflito. E dentro destes 2 grandes grupos, que há mais, obviamente, se nós olharmos para aquilo que é a própria Cruz Vermelha, nós temos um conjunto muito mais alargado de princípios, a universalidade, etc. Mas eu destacaria 4 princípios fundamentais humanitários nesta concepção clássica: a humanidade e a imparcialidade, enquanto princípios substantivos. É o imperativo humanitário que rege a ação das organizações humanitárias, que dá corpo à ideia do humanitarismo na sua concepção clássica. É isso que move as organizações. Foi isso que moveu Henri Dunant a parar a carruagem e sair, não é? E não descansar enquanto não criou condições para que aqueles feridos pudessem ser assistidos. O imperativo humanitário é fundamental. E, obviamente, o imperativo humanitário é fundamental ligado ao princípio de imparcialidade, que significa que não há distinção entre as vítimas. Todas as vítimas são merecedoras dessa assistência, têm que ser merecedoras dessa assistência. Numa perspectiva, não é, de humanidade alargada, sem qualquer distinção, não é? Não é? Se são do exército A ou se são do exército B, não é? Ou do grupo, de qualquer um grupo que esteja, não é? No contexto de guerra.
E estes dois princípios são, de facto, aquilo que move as organizações humanitárias. Para que estes princípios possam ser concretizados da melhor forma, as organizações precisam de princípios mais operacionais, não é? Uma espécie de ferramentas de ação que passam pela sua independência, relativamente até do ponto de vista de financiamento, não é? Esta é uma questão da independência, mas sobretudo independência de não estarem ligados a nenhuma dimensão ou uma concepção política, não é? E a neutralidade, que é, obviamente, esta postura de não sermos parte, a organização não é parte do conflito, distancia-se do conflito, não é neutral, e essa neutralidade permite-lhe negociar o acesso a todas as vítimas, não é? À luz do princípio de imparcialidade. E estes princípios combinados, de facto, permitem uma atuação das organizações humanitárias, em particular, aqui destacando sempre o trabalho, o papel da Cruz Vermelha Internacional, mas não só, não é? Todas as organizações que de alguma maneira se revêem nestes princípios clássicos, permite uma atuação relativamente incontroversa, insuspeita, porque ela efetivamente responde a esta ideia de definição e limitação de um espaço humanitário, não é? Que é reconhecido por todos, não é? Aquela ideia aquela imagem muito simbólica da tenda branca com a cruz vermelha, não é? E que é automaticamente reconhecida como espaço seguro, como espaço neutral, como espaço, não é? Isolado daquilo que é o que causa a disputa bélica, não é? Em que não há essa interferência política, militar, é reconhecida por todos como sendo um espaço seguro, de atuação, não é? Segura e neutral. E isso, de facto, foi funcionando, não é? Bastante bem durante muito tempo, e em particular enquanto, de facto, era possível aplicar e implementar esta atuação à luz destes princípios em contextos de conflitualidade relativamente clássicos, não é? Relativamente fáceis de identificar, de distinguir as partes beligerantes, o contexto, o próprio território, o próprio terreno em que a guerra era levada a cabo. Mais difícil se torna a partir, em particular, da década de 90, não é? Nós, nas relações internacionais, temos sempre aqui esta ideia de que o final da Guerra Fria nos traz toda uma mudança muito significativa a vários níveis. Do ponto de vista do humanitarismo, a década de 90 é também decisiva naquilo que são os contornos de mudança que se começam a identificar e que se começam a afirmar. Da necessidade de uma certa readaptação desta concepção clássica do humanitarismo, para também, de alguma maneira, melhor refletir e melhor responder à própria natureza dos conflitos, às causas dos conflitos, que são mais difusas, mais complexas. A tal ideia das guerras mais internas, em que atores estatais e não estatais se opõem violentamente, em que é difícil distinguir entre a população civil e os combatentes, em que a própria guerra se faz de táticas cada vez mais brutais, não é? Chamadas táticas de guerra suja, com as torturas, com os massacres, com não é? A disseminação da violência e do ódio entre grupos, e isto afeta de facto a forma como a ação humanitária, na sua concepção mais clássica, passa a ser avaliada, do ponto de vista daquilo que é a adequação desses princípios a esta realidade. É um contexto histórico também, um contexto internacional marcado por uma certa confusão, é? Uma tendência para respostas confusas, mal pensadas, que refletem uma comunidade internacional que está simultaneamente muito entusiasmada com as possibilidades que se abrem com o final do confronto bipolar, e em particular, não é? Se por exemplo, pensarmos naquilo que foi, não é? Toda a expectativa de atuação, possibilidade de atuação efetiva da Organização das Nações Unidas, não é? Que durante todo o período de Guerra Fria tinha estado bloqueada e paralisada em virtude desse confronto bipolar entre o Bloco Ocidental e o Bloco Leste, que agora já não existe e, portanto, não há
motivo para que as Nações Unidas não possam atuar plenamente com todos os seus instrumentos de prevenção de conflitos, de resolução de conflitos, de reconstrução pós-conflito, mas uma comunidade internacional que ao mesmo tempo está mal preparada para dar resposta a estas realidades. E de facto nós temos um início da década de 90 marcado por intervenções muito entusiastas, mas catastróficas. Para dar o exemplo da intervenção humanitária na Somália, que foi a primeira, uma grande experiência das Nações Unidas, experiência coletiva de intervir militarmente num Estado soberano para pôr fim a uma situação de crise humanitária óbvia e que obviamente teve um resultado catastrófico do ponto de vista até das forças militares que lideraram a intervenção, as forças norte-americanas, que sofreram baixas imensas e propriamente obrigaram a recuar os Estados Unidos, e esse recuo, não é? Essa realidade, de alguma maneira, marca o resto da década num tom de completa paralisia da comunidade internacional relativamente a situações óbvias de crise humanitária, não é? Desde aquela que resultou da guerra da Bósnia, ao genocídio do Ruanda, mas outros tantos episódios, outros tantos cenários de guerra e de crise humanitária que se foram acumulando e que se foram multiplicando ao longo de toda a década. E esta realidade de crise humanitária, que é marcadamente, assumidamente, discursivamente considerada como mais complexa, não é? É aqui que surge também o conceito de emergência humanitária complexa, não é? Para de alguma maneira dar nota de que as crises humanitárias a que estávamos acostumados até aqui já, não é? São poucas ou nenhumas, e agora a nossa realidade é muito mais difusa. São crises que têm uma dimensão política, uma dimensão económica, uma dimensão humanitária, tudo isso se interliga e torna muito mais difícil a resposta. Isso marca também o tom relativamente às críticas ao humanitarismo clássico. Se nós pensarmos no conflito no Ruanda, no genocídio do Ruanda, em 1994, esse é talvez dos momentos mais marcantes naquilo que é a crítica à ação humanitária clássica, em particular a ação da Cruz Vermelha. Não é? A Cruz Vermelha foi acusada, de alguma maneira, de alimentar o próprio genocídio, a partir do momento em que não distinguia entre aqueles que entravam nos campos dos campos humanitários, não é? Para onde as pessoas fugiam em busca de assistência médica, desde logo, e de facto foi muito criticada por não distinguir entre os Tutsis, que eram as vítimas do genocídio, e os Hutus, que eram os perpetradores do genocídio. Não é? E muitos Hutus, efetivamente, procuravam a Cruz Vermelha, não é? Os campos da Cruz Vermelha, até para descansar, para procurar até algum tratamento médico, para tomar uma refeição e depois voltar, não é? Voltar ao campo de batalha, por assim dizer. Na perspectiva da Cruz Vermelha, cada vítima é uma vítima, não é? E, portanto, não cabe à Cruz Vermelha distinguir entre vítimas e perpetradores. Não é? Quem entra naquele espaço seguro é uma vítima que merece assistência. E a Cruz Vermelha foi muitíssimo criticada nesse contexto. Já tinha sido criticada em contextos anteriores, não é? Se recuarmos a chamada crise do Biafra, que até efetivamente marca uma certa ruptura dentro da própria Cruz Vermelha e a criação de uma outra organização humanitária que é muito conhecida, que são os Médicos Sem Fronteiras. Não é? Na altura, o Sr. Bernard Kouchner, que fazia parte da Cruz Vermelha, sai de facto, em clara oposição com a forma como a Cruz Vermelha estava, de alguma maneira, também a fechar os olhos a uma forma deliberada por parte do governo nigeriano de agudizar uma crise humanitária, mas no caso do Ruanda isso torna-se de facto, não é, muito claro, porque havia uma dissonância entre aquilo que era o imperativo de agir no sentido de assistir as vítimas do genocídio em curso e, simultaneamente, apoiar, dar assistência, alimentar, cuidar dos mesmos que estavam a perpetrar o genocídio. E o mesmo tinha acontecido 2 anos antes na Guerra da Bósnia, não é? Em que não foi um genocídio, fica para todos os efeitos considerada como um exemplo de limpeza étnica entre
sérvios e bósnios muçulmanos, sobretudo, mas em que efetivamente a própria ação das organizações humanitárias foi bastante limitada a uma assistência mais paliativa. E é aqui que começam efetivamente as críticas ao humanitarismo clássico, de ser paliativa, de ser meramente assistencialista e de ter potencialmente um impacto negativo nos conflitos a que estava, obviamente, em que estava a atuar e nas crises humanitárias a que estava a procurar responder. E, portanto, esta ideia de que se estava a alimentar, não é? Que o humanitarismo clássico, a partir dos princípios de imparcialidade e, sobretudo, de neutralidade, estar a alimentar essas mesmas crises. Não é? E não estar a contribuir para nenhuma solução transformadora daquilo que era a realidade, daquilo que eram as causas que estavam a resultar numa circunstância de crise humanitária, que, pelo contrário, estava a ser perpetuada e agravada pelas próprias organizações que obedeciam a estes princípios. A grande questão que se colocava na altura é como é que é possível ser uma organização ser neutral perante uma circunstância em que é relativamente claro quem é, não é? Vou colocar isto de forma muito, não é? muito simplista, quem são os bons e quem são os maus, quem são as vítimas e quem são os perpetradores. Não é? Como é que é possível ser neutral perante esta circunstância? E, portanto, começa a reclamar-se aqui um posicionamento mais claro por parte das organizações humanitárias, a ideia de transformar o humanitarismo, transformar aquilo que é a assistência humanitária numa perspectiva mais condizente com aquilo que era a própria realidade das crises a que estava a responder. E todo esse tom de imensa crítica, não é? Aquilo que era o humanitarismo clássico, resulta, não é? Na necessidade de uma alternativa, uma nova forma de pensar o humanitarismo que pudesse corrigir os erros desta década de 90, que tinha sido terrível do ponto de vista daquilo que era a atuação das organizações humanitárias, que não se posicionavam, que não denunciavam, que eram, não é? Que não tomavam parte do conflito, quando isso era imoral, era inaceitável do ponto de vista moral, e que isso resulta numa nova concepção do humanitarismo, que se chama o novo humanitarismo, e que de facto introduz uma nova agenda para a assistência humanitária, uma agenda que é bastante apoiada do ponto de vista daquilo que são os principais doadores. É uma agenda que coincide com uma transformação, uma mudança também naquilo que eram tendências do ponto de vista da ajuda internacional, e que coincide com o declínio da ajuda ao desenvolvimento. Não é? Tínhamos passado por décadas, não é? A década de 70, a década de 80, a que se inclusive chamou as décadas perdidas do desenvolvimento, em que, não é? todo o investimento em desenvolvimento não estava a dar resultados, não estava a dar frutos, e aproveita-se um pouco esta mudança, esta transição para direcionar a ajuda no sitido de reforçar os canais de ajuda humanitária, compensando de alguma forma aquilo que era o declínio da ajuda ao desenvolvimento. Portanto, havia aqui uma agenda claramente partilhada e defendida por grande parte da comunidade doadora internacional e que via no novo humanitarismo uma saída importante para uma espécie de impasse do ponto de vista daquilo que era a capacidade de transformar as crises humanitárias a que se estava a responder. Essa nova agenda introduz novos objetivos. Já não eram de curtíssimo prazo, não é? Daquela assistência imediata, não é? A tal ideia do imperativo humanitário é agora já que temos que agir. Passa a definir objetivos de médio e longo prazo, que incluem desenvolvimento, incluem a paz, não é? A promoção da paz enquanto objetivo do novo humanitarismo, a promoção da reconstrução pós-conflito, resolução de conflitos. Portanto, há aqui toda uma agenda, que é uma agenda integrada, que deve ser vista também em conjunto com mudanças e transformações que se iam já verificando noutros planos de atuação internacional, nomeadamente no quadro das Nações Unidas, não é? Em que as Nações Unidas vão definindo, não é, um caminho no sentido de promover um determinado modelo de reconstrução pós-conflito, não é? Uma agenda integrada que combinava então diferentes formas de atuação, mas em que era dada particular centralidade à dimensão humanitária. E esta nova agenda
com novos objetivos, tem necessariamente que se fazer da definição de novos princípios para uma nova prática. Os princípios humanitários clássicos eram claramente incompatíveis com esta nova agenda. E, portanto, é uma agenda que leva, efetivamente, ao esvaziamento dos princípios humanitários clássicos. Já não era apenas a ideia da neutralidade, que estava aqui um bocadinho desenquadrada, já era toda a lógica subjacente aos princípios humanitarismos clássicos que se consensualizou, de alguma forma, do ponto de vista daquilo que eram os principais atores definidores desta agenda, como incompatível com a realidade de conflitos que tínhamos e de crise humanitária que resultava desses conflitos. E, portanto, estes novos princípios traduzem-se, desde logo, numa prática que implica a ponderar, a fazer cálculos de custo-benefício, de agir, de assistir, não é? Prestar assistência humanitária numa determinada situação de crise, do ponto de vista daquilo que seria o seu impacto nos objetivos de médio e longo prazo. E, em última instância, estamos perante decisões como se considerar que prestar assistência humanitária agora, num determinado cenário de crise humanitária, pode comprometer aqueles que são os nossos objetivos de médio e longo prazo, de promoção, de uma transformação mais estrutural, em termos de promoção da paz e do desenvolvimento, então a decisão será de não prestar essa assistência humanitária. Isso significava, em algumas circunstâncias, deixar pessoas a morrer numa situação de crise humanitária aguda. Mas era um cálculo que efetivamente estava subjacente a esta agenda. Não é? A crítica ou aquela urgência, não é? Impensada, não é? Muitas das vezes das organizações humanitárias que vão para o terreno sem pensar nas consequências da sua ação, estava claramente posta de parte. Temos que calcular, temos que pensar naquilo que são, não é, os impactos dessa ação no médio e longo prazo. Isso implica também que a ajuda humanitária está muito mais politizada e muito mais seletiva, porque se a decisão já não é vou agir agora aqui, onde quer que seja necessário prestar assistência humanitária, o cálculo é também político. Onde é que interessa intervir? Onde é que não interessa intervir? Numa agenda claramente politizada e assumidamente politizada. Não é? Efetivamente não podemos acudir a todos, temos que acudir efetivamente a quem não é? Não tem essa coincidência de sobreviver numa circunstância que é politicamente importante, geopoliticamente, geoestrategicamente importante do ponto de vista da agenda internacional. Implica também condicionalidade. Esta é uma característica completamente nova, não é? E é algo que nunca se tinha verificado efetivamente no contexto da ajuda humanitária, que é a dimensão da condicionalidade. A condicionalidade é algo comum, questionável, mas comum na ajuda ao desenvolvimento. Não é? Esta ideia de que a ajuda ao desenvolvimento está condicionada ao cumprimento de determinados princípios, de determinadas normas, respeito pelos determinados princípios de direitos humanos, do Estado de Direito, etc. Isso é comum na ajuda ao desenvolvimento. Na ajuda humanitária, em particular na ajuda humanitária clássica, seria um contrassenso, não é? Condicionar a ajuda a qualquer tipo de critério de condição. O novo humanitarismo introduz a condicionalidade na ajuda humanitária. E, de facto, a ajuda humanitária torna-se uma espécie de moeda de troca, não é? Para o cumprimento de determinados princípios. Vou-vos dar um exemplo. No final da década de 90, a condicionalidade da ajuda humanitária significou negociar com o regime talibã, que ainda estava, nessa altura, estava no poder no Afeganistão, negociar com o regime talibã neste sentido. Ou cumprem normas de direitos humanos, nomeadamente o respeito pelos direitos das mulheres, não é? Que eram oprimidas e reprimidas, como todos sabemos, ou suspende-se a ajuda humanitária, não é? Que de alguma maneira ajudava a garantir algum nível de sobrevivência da população afegã, não é? Que obviamente o regime talibã não queria prestar essa assistência, prestar esse cuidado básico. O regime talibã
obviamente não estava muito interessado em cumprir as condicionalidades internacionais e, portanto, não cumpriu absolutamente nada. Mas a verdade é que os projetos humanitários que estavam a garantir essa sobrevivência a uma parte importante da população afegã foram suspensos, não é? Porque não houve o cumprimento não é? da condição do outro lado. E isto implicou, obviamente, um agravar da crise humanitária no Afeganistão, porque não é? Eram os rapazes que iam à escola e deixaram de ser os rapazes a ir à escola, porque se não iam as raparigas, os rapazes também não iam à escola. Acesso à água potável, acesso a cuidados médicos básicos foram pura e simplesmente suspensos porque não houve, efetivamente, esse cumprimento da condicionalidade. E isto é um traço característico do novo humanitarismo, não é? Esta ligação direta entre cumprimento de direitos humanos e garantia de ajuda humanitária. Numa lógica que era efetivamente completamente nova no quadro humanitário. E, por fim, a última característica que eu gostaria de destacar tem a ver com esta crescente militarização da ajuda humanitária. Não é? Esta ideia de que se vão confundindo agendas militares com agendas humanitárias. Isso refletiu-se em vários momentos. Refletiu-se, por exemplo, na intervenção norte-americana no Afeganistão em 2001, não é? Após os ataques terroristas de 11 de setembro. Não é? Aquela política de conquistar os corações e as mentes da população afegã, que, não é? Que de alguma maneira motivava a guerra contra o terrorismo liderada pelo presidente norte-americano George W. Bush na altura, combinava estas duas dimensões, não é? Conquistar os corações e as mentes na perspectiva em que os afegãos tinham que perceber que havia ali um objetivo militar, não é? De derrubar um regime que em última instância seria benéfico para a própria população afegã, mas simultaneamente introduzir uma dimensão de ação humanitária, porque à medida que iam bombardeando, iam também distribuindo alimentos, não é? Os mesmos aviões que deitavam as bombas, deitavam sacos de alimentos, e portanto havia aqui esta combinação, não é? De objetivos militares e humanitários, que de alguma forma confundiam também, não é? Quando falamos na dimensão das percepções, não é? Confundiam bastante a população no terreno, porque a dada altura era o mesmo exército que nos está a bombardear, está também, não é? A garantir-nos aqui algum tipo de assistência humanitária, e isso tem um efeito de alguma confusão que não é necessariamente positiva, porque depois, obviamente, essa percepção de confusão passa, não é, daquilo que é a percepção relativamente aos militares, também para aquilo que são as organizações humanitárias no terreno. E esse impacto, que já foi visível no Afeganistão em 2001, torna-se mais visível num momento posterior, da invasão norte-americana ao Iraque em 2003. Talvez te recordem que houve, não é, uma intervenção militar, não é, bastante de alguma maneira moldada por uma certa confusão do ponto de vista daquilo que eram as justificações e os argumentos que de alguma maneira legitimassem essa intervenção, e que acaba por ser uma intervenção para todos os efeitos ilegal do ponto de vista daquilo que é o direito internacional também. Mas efetivamente aconteceu exatamente a mesma lógica de uma intervenção militar. O Pentágono, nessa altura, criou inclusivamente um departamento de coordenação dos assuntos humanitários para ir respondendo às necessidades humanitárias à medida que levava a cabo a intervenção militar. Mas aquilo que eu gostaria de sublinhar é mais no sentido do impacto que esta militarização tem na vida das organizações humanitárias que estão no terreno. E no caso do Iraque isso foi muito visível. As organizações humanitárias, nomeadamente a Cruz Vermelha, mas não só, que estavam no Iraque antes da intervenção militar, numa lógica de percepção de que a intervenção iria ter lugar mais cedo ou mais tarde, e por uma questão até de proteção dos seus próprios elementos, muitas organizações humanitárias decidiram sair do Iraque para os países vizinhos. Por exemplo, a Cruz Vermelha tem este pressuposto base, que é: se não houver condições de segurança para nós trabalharmos, não é? Há aqui uma lógica de suspensão da atividade enquanto essas condições de segurança não estiverem presentes, para que não se comprometa a própria assistência humanitária que se pretende levar a cabo. Portanto, muitas organizações decidiram sair nos dias antes da intervenção para os países vizinhos, numa perspectiva de
garantir alguma segurança e depois então voltarem ao território para responder àquilo que seria uma necessidade humanitária óbvia, resultante de uma intervenção militar particularmente robusta. Assim que a intervenção militar teve lugar, as organizações regressaram e mais uma vez nós temos esta confusão, não é, de objetivos militares e objetivos humanitários, que confunde a população, não é? E aqui a questão das percepções é extremamente importante. Isso ajuda-nos a explicar porque é que em tantas décadas de trabalho, de missões humanitárias, a Cruz Vermelha é ela própria alvo de um ataque contra as suas próprias infraestruturas. Não é? O quartel-general da Cruz Vermelha em Bagdá é, além do das Nações Unidas, como sabemos, como talvez saibam, foi alvo de um ataque por parte, não é, de grupos mais radicais. Porque na cabeça, não é, na cabeça de muitas pessoas, a saída das organizações humanitárias para os países vizinhos nos dias antes da intervenção tinha sido a luz verde para a intervenção. Portanto, estavam todos na mesma agenda, não é, de intervenção, de ocupação, de invasão, que efetivamente misturava objetivos militares e objetivos humanitários. E aquela tal ideia clássica que nós temos da Cruz Vermelha enquanto espaço seguro, não é? Espaço neutral, esvanece completamente nesta agenda que é muito mais militarizada e assumidamente mais politizada e seletiva, e que de alguma maneira influencia e molda a forma como as organizações humanitárias podem ou não trabalhar no terreno. Quando transpomos esta agenda para objetivos que são objetivos também de médio e longo prazo, não é? Pensamos desde logo naquilo que é a promoção da paz, temos também limites que se colocam à própria ação humanitária, às próprias organizações humanitárias. E a questão que se coloca, até do ponto de vista de críticas, se quiserem, a esta agenda humanitária, que obviamente depois também ficam a descoberto, porque uma coisa é a teoria, em teoria, a ideia de que efetivamente devemos e podemos ponderar a adequação dos princípios humanitários clássicos àquilo que é a realidade diferenciada das crises que temos perante nós. E pensarmos nesta necessidade de redefinição de objetivos e de posicionamento. Outra coisa é uma transformação completamente radical do ponto de vista da prática das organizações humanitárias. E o que nós temos é uma espécie de empurrar as organizações humanitárias para que obedeçam, para que alinhem com esta agenda, de forma crítica, assumindo um papel que para muitas organizações humanitárias se tornou muito ingrato assumir. Porque elas, para todos os efeitos, passam a ser mais controladas pelos jogadores, passam a estar muito mais sujeitas a esta politização, a ajuda humanitária passa a ser concebida como substituto da ação política. Não é? Se os conflitos são complexos, têm causas complexas e mais estruturais, não podem ser as organizações humanitárias a resolver esses conflitos. Tem que haver aqui investimento político, ação política dos atores internacionais que de alguma maneira acompanhem aquilo que é o trabalho das organizações humanitárias. Portanto, o humanitarismo confundido com politização acaba por efetivamente ter um efeito contraproducente. E isso começa também a levar a que há um certo questionamento da ajuda humanitária como instrumento primordial de paz. Não na perspectiva de que, obviamente, o humanitarismo pode ter aqui um papel importante na criação de algumas condições para que a paz possa ser alcançada, mas isso não pode ser, não é? As organizações humanitárias não podem carregar sobre si, não é? Sobre os seus ombros, essa responsabilidade não é? De forma isolada e individual. E, portanto, há aqui, para concluir, todo um contexto que propicia a inserção deste novo humanitarismo numa agenda muito mais ampla, não é? De promoção da paz, de um modelo de desenvolvimento neoliberal, que, como nós sabemos, não é? Tem sido experimentado, impulsionado, imposto em algumas circunstâncias, com efeitos também eles muito questionáveis do ponto de vista daquilo que é a sustentabilidade da própria paz que estão a procurar alcançar. E aqui, aquilo que eu gostaria de sublinhar é, efetivamente, não a ideia em si, de como o humanitarismo pode e deve ser
adaptável àquilo que são circunstâncias diferenciadas e mais complexas das crises que temos perante nós, mas nunca substituir aquilo que é o essencial de um compromisso político, que não seja seletivo, que não seja politizado e que não implique tomar parte daquilo que é que são as justificações para essa conflitualidade, porque isso efetivamente está muito distante daquela ideia da Rio de Janeiro, que até pode ser considerada muito utópica e muito ingênua e eventualmente descabida nos dias de hoje, mas que tinha um objetivo muito concreto, que era: o nosso objetivo são as vítimas diretas de violência, dos conflitos ou das catástrofes naturais. Mais do que isso, não cabe necessariamente às organizações, o que não significa que as organizações não deem algum apoio a esta estrutura mais ampla de intervencionismo internacional, com vista à construção da paz e a um mundo mais solidário. E se calhar ficava por aqui, já me ultrapassei aqui um bocadinho no meu tempo, peço desculpa por isso, e estou obviamente à disposição para as questões que quiserem colocar, os comentários que queiram fazer. E muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, professora Daniela, por uma conferência tão esclarecedora e que, na realidade, para mim, ao ouvi-la, estava-me a considerar absolutamente ignorante, porque, na realidade, quando falamos em instituições humanitárias e por aí fora, não estaria, pelo menos eu, e peço desculpa pela minha ignorância, a pensar que haveria, neste novo modelo, digamos, o novo modelo aplicável às instituições humanitárias, que de facto eu penso que serão mais os compromissos que têm que ser ultrapassados do que aquilo que nos imaginávamos, e eu, com a minha idade e com os tempos que já vivi, e agora, inclusive com esta guerra, vejo-me um bocadinho nos meus 6 anos, 7 anos, na altura da Segunda Guerra Mundial, e de facto pergunto-me onde é que é o que a professora dizia, de facto, aquele ideal do fundador da Cruz Vermelha tinha, que era realmente a proteção, que era realmente acorrer às vítimas de qualquer catástrofe, seja ela qual for. Porque penso que o genuíno e o humanitário, se é que assim posso dizer, dessas instituições era a pessoa humana. Neste contexto, a pessoa humana aparece como um móvel de uma quantidade de coisas, de interesses, de constrangimentos, e, portanto, eu penso que a vocação humanitária para a qual as instituições foram criadas ou se perdeu, ou se vai perder, ou se está a perder. E isto depois trouxe-me uma outra pergunta que eu me coloquei a mim própria face a este tipo de conflito que está a acontecer neste momento, que na realidade a pessoa quase não dá conta daquilo que alguma vez imaginou a Cruz Vermelha ou outras instituições humanitárias têm ali muito a fazer para proteger os pobres do serviço, sejam eles de onde for, do que for, seja o que for, das crianças e por aí fora. E a minha pergunta é: mas onde é que estão? Mas onde é que está? Então as pessoas estão abandonadas a si próprias, e portanto esta mudança de paradigma, digamos assim, para mim pelo menos é extremamente inquietante, porque quando me faz pensar onde é que está o humanitarismo das instituições humanitárias, tal como nos habituamos, ou pelo menos eu, a professora não, com a sua juventude, mas onde pelo menos eu me habituei a pensar humanismo. Peço desculpa, mas isto interpela-nos de facto, e peço desculpa por ter sido longa demais. Muito obrigada. Manel? Sim.
Sim, muito obrigado, Daniela. Sousa Pureza. Muito obrigado. Daniela, muito obrigado pela tua intervenção, que foi esclarecedora, efetivamente, e que marcou bem estas duas etapas digamos, da concepção de trabalho humanitário. Eu tinha um comentário e tenho uma pergunta. O meu comentário é este. Na palestra de abertura deste ciclo, eu também lidei, não com humanitarismo, mas com paz, com um conceito mais restrito e um conceito mais amplo, com uma ambição menor e uma ambição maior. E depois terminei, muito por influência desta necessidade de meter aqui, de casar aqui paz, solidariedade, tolerância, terminei justamente, de alguma maneira, fazendo a apologia de algum conceito um bocadinho modesto, de algum pensamento modesto sobre as coisas. Recuperando o conceito de tolerância, que é um conceito minimalista e, portanto, ou melhor, que tende a ser pensado como um conceito minimalista. Eu acho que a mesma coisa se pode passar com o humanitarismo. Ou seja, o humanitarismo, de acordo com aquilo que nos mostraste, como se costuma dizer em bom português, é preso por ter cão e preso por não ter. Ou seja, é criticado se for minimalista porque é minimalista e, portanto, não vai à raiz das coisas. É criticado por ser maximalista se for maximalista porque vai muito além do simples socorro às vítimas, quer transformar as sociedades para elas não produzirem vítimas e, portanto, acaba por entrar num domínio de compromisso político e de ação política que se torna seletivo, que se torna, enfim, parcial, etc, etc, e, portanto, também é criticável. Portanto, nós temos aqui uma dificuldade, enfim, quem trabalha nesse domínio tem uma dificuldade, que é qual é a ambição com que deve estar no terreno. É mesmo isto. Isto não é um problema académico, isto é um problema muito prático. Quem está no terreno a lidar com uma situação de crise humanitária, qual deve ser a sua ambição, não é? Eu acho que este é um problema muito, muito sério. Bem, mas isto é um comentário, creio que não é para ser respondido, porque a tua palestra foi um bocadinho neste sentido. A minha pergunta é outra. Mesmo que nós pensemos em como será conveniente, face à atualidade dos nossos tempos, não é? Seja a guerra na Ucrânia, sejam outras circunstâncias. Mesmo que nós pensemos na conveniência de regressar a um conceito mais limitado e, portanto, a um humanitarismo mais próximo daquilo que o Henri Dunant pensou na segunda metade do século XIX, muito, portanto, centrado no socorro às vítimas, há desafios que estão aí, diante de nós, que produzem vítimas e que essas vítimas exigem socorro, que tornam uma intervenção limitada pouco imaginável. Estou a pensar, por exemplo, em todos os efeitos das alterações climáticas e em como, enfim, nas suas circunstâncias mais exuberantes, digamos assim, não é? mais drásticas, que estão a obrigar, já está claríssimo e está a acontecer, a deslocações forçadas de populações e, portanto, a pessoas que são vítimas, em bom rigor, vítimas não de um conflito armado, mas de um desastre natural que vai tendo proporções cada vez mais incontroláveis, não é? Ora bem, o humanitarismo, a ação humanitária, melhor, pensada para, ou vocacionada para dar resposta a situações deste género, pode ser, digamos, uma espécie de réplica no nosso tempo daquilo que o Henri Dunant imaginou quando viu a catástrofe da Batalha de Solferino. Terá que ter outras cambiantes. É qualquer coisa que fica a meio caminho entre um humanitarismo minimalista e um humanitarismo maximalista. Eu acho que esta reflexão é muito importante porque nós estamos muito habituados a pensar a ação humanitária em contextos de guerra. E a ação humanitária, como tu bem vincaste, tem esse contexto, mas tem outros contextos, e designadamente tudo catástrofes naturais que provocam vítimas em maior ou menor número. Ora, aqui está um caso em que ele é em grande número e, portanto, precisa de ser pensado sobre quais são os seus contornos. Pronto, deixava esta pergunta para também poderes explanar se quiseres. Muito bem, obrigada.
Não sei se há mais alguma pergunta, mas se calhar posso começar por reagindo a estas duas primeiras que foram colocadas, a primeira da professora Maria Paz, que de alguma maneira coloca a centralidade no princípio da humanidade, não é? Aquilo que nos interpela, não é, nestas circunstâncias de crise humanitária é a vulnerabilidade e o sofrimento a que as pessoas, não é? O ser humano está a ser sujeito, e neste caso particular que referiu da guerra que hoje vivemos, no contexto da guerra da Ucrânia, e que efetivamente parece não ter resposta, não é? Nós quando vemos cada vez mais, não é, esta ideia de total desconsideração por aquilo que são regras, não é? As tais regras, as tais normas do direito internacional humanitário de que eu referi inicialmente, não é? Com as populações civis como sendo claramente alvos liberados de guerra, e que tornam a situação no terreno muitíssimo difícil, mesmo para as organizações humanitárias, não é? Nós, neste momento, e fazendo aqui apenas referência a este contexto de crise humanitária resultante da guerra na Ucrânia, nós temos várias organizações humanitárias no terreno, várias agências humanitárias no terreno a tentar responder a estas necessidades essenciais, básicas, de sobrevivência diária e básica das pessoas, seja numa perspectiva de prestar assistência alimentar, de saúde, e também de apoio àquilo que são os tais corredores humanitários. E vemos essas organizações, o próprio Programa Alimentar Mundial, não é? que tem aqui um papel muitíssimo central, sobretudo do ponto de vista daquilo que é a sobrevivência dos deslocados internos, daqueles que não conseguem sair da Ucrânia, não é? Que estão enclavados, que estão, não é? Privados dessa possibilidade, que têm nas últimas semanas visto a sua atuação cada vez mais dificultada pela situação bélica no terreno. Ainda não tivemos, pelo menos, reportados casos até de ataque a organizações humanitárias no terreno. Mas, quer dizer, elas próprias se colocam numa circunstância de enorme vulnerabilidade, não é? E muitas das vezes algumas organizações humanitárias, em particular aquelas mais obedecem a estes princípios mais clássicos, são criticadas porque, lá está, suspendem a sua atividade, não é? Porque não há condições de segurança para atuar. A lógica de organizações como a Cruz Vermelha é, se os nossos próprios são visados e são atacados, nós deixamos de ter condições para poder acudir ao outro. E, portanto, isso não faz sentido numa perspectiva de humanitarismo e de resposta ao sofrimento do outro. A verdade é que há aqui uma responsabilidade fundamental das partes de criar condições, garantir condições. E aí a herança clássica é fundamental, é sublinhar esse espaço de ação que deve ser dado às organizações humanitárias para que possam atuar. E a verdade é que nós não estamos a ver isto nesta guerra, não vimos isso em imensas situações de crise humanitária resultante de guerra, porque efetivamente há aqui uma espécie de ação sem limites por parte de muitas forças beligerantes que efetivamente não quer proteger, não quer garantir a proteção, pelo contrário, usa essa vulnerabilidade e essa insegurança como arma, como forma de sustentar aquilo que é a sua ação. Isso é tremendamente ingrato e dramático, não é? Porque obviamente dita, não é? A vida e a morte das pessoas e das vítimas destas circunstâncias de crise. Portanto, nessa perspectiva, eu diria que aqui o essencial é sublinhar a importância destas regras que devem ser respeitadas para que, novamente, uma certa humanidade à guerra, não é? Porque se a guerra é motivada por objetivos militares, políticos, estratégicos, ela deve limitar-se o mais possível a esses objetivos militares, não é? Se não puder ser evitada, como não foi, como não é, não se pode ser travada, como pelos vistos está difícil travá-la, porque não há necessariamente aqui condições nem vontade séria para o fazer, pelo menos que haja condições para que essa guerra seja limitada ao estritamente necessário do ponto de vista dos objetivos políticos e geoestratégicos. Relativamente à questão colocada por José Manuel Pureza, sem dúvida nenhuma, não é? Há aqui todo um contexto de múltiplas crises humanitárias, de situações de crise humanitária que não resultam efetivamente de nenhuma guerra, de nenhum conflito violento. O exemplo dos refugiados climáticos, não é? Dos deslocados climáticos, é um claríssimo exemplo
de uma crise humanitária em crescendo, à qual não se está a dar a devida atenção, não é? E que se vai, de alguma maneira, escamoteando, por assim dizer, por meio de um conjunto de outros problemas e de outras crises, que, novamente, numa lógica de seletividade, tem muito mais atenção e muito mais investimento, seja político, seja até do ponto de vista financeiro e material, do que outras crises. Mas podemos dar, inclusive, outro exemplo, até mais recente, e que se tem tornado muitíssimo exacerbado nos últimos meses, que é a crise alimentar no Madagascar, não é? Que foi, de alguma maneira, anunciada como a primeira crise humanitária resultante das alterações climáticas. Estamos a falar de cerca de 2 milhões de pessoas que estão em risco de morrer à fome em virtude da seca no sul do Madagascar, que estão totalmente dependentes de ajuda alimentar externa de organizações internacionais, como o Programa Alimentar Mundial e outras, para os quais se tem reclamado, eu peço desculpa, uns míseros 70 milhões de dólares para responder a esta situação de fome, não é? Que está, de facto, a pôr em causa a vida de milhares de pessoas, e para as quais não há retorno, não há resposta, não há interesse, não há disponibilidade para atuar. E isso faz com que estas crises se vão esquecendo, não é? Se vão esquecendo. E elas, obviamente, respondendo à pergunta se elas podem ser uma espécie de réplica, não é, do nosso tempo, daquilo que foi a visão e o imperativo do Henri Dunant, eu diria que não podem ser essa réplica, porque essas crises exigem efetivamente uma ação muitíssimo mais estrutural, porque as alterações climáticas não são de agora, não vão acabar daqui a meia dúzia de meses, não é? E, portanto, esta ideia de que se nós efetivamente não formos a fundo àquilo que são as causas mais profundas, por mais complexas que elas sejam, destas crises humanitárias, estas crises humanitárias não nos vão deixar. Podemos não as querer ver, podem não nos deixá-las ver, não é? Porque elas não são suficientemente interessantes para fazer, não é, notícia de abertura nos noticiários, mas elas exigem uma ação coletiva muitíssimo mais robusta e muitíssimo mais comprometida e muito mais, eu diria, efetivamente comprometida para que as causas sejam estruturalmente respondidas. Mas eu diria que é o mesmo para as crises humanitárias resultantes de conflitualidade violenta. Aí estamos. A questão é o papel que é atribuído às organizações que estão na linha da frente a responder às necessidades básicas, não é? Prementes, de sobrevivência diária das vítimas destas crises humanitárias. O seu mandato tem que ser devidamente definido e delimitado, não é? Porque senão estamos sempre entre este minimalismo e o maximalismo e estamos sistematicamente a criticar o humanitarismo. Quando o humanitarismo aquilo que procura efetivamente é estar lá, não é? Quando mais ninguém está, tentarmos estar, não é? A aliviar o sofrimento das pessoas, a tentar que as pessoas não morram de fome, não morram de sede, não morram de ferimentos e doenças básicas, não é? E que, obviamente, elas estejam enquadradas num quadro de ação internacional muito mais amplo, muito mais integrado e muito mais comprometido, que, obviamente, não é? Essa interligação é fundamental. Obviamente, eu não critico, as organizações no terreno têm que estar mais coordenadas. Obviamente, têm que estar mais coordenadas, não é? Há várias organizações, não é? Quando falamos em crises humanitárias, falamos em várias organizações no terreno, não é? Elas têm que se coordenar. Se é assistência humanitária, se é ajuda de emergência, se é ajuda ao desenvolvimento, se é a reconstrução e a reabilitação, se é já num plano mais de reconstrução dos pilares políticos, económicos e sociais e psicossociais de uma sociedade que foi, não é, traumatizada e que foi flagelada pela guerra ou por crises crónicas, sistemáticas, continuadas, que combinam também com questões climáticas e causas e crises, catástrofes naturais, que haja aqui, não é, que seja uma estrutura, não é, articulada, coordenada, mas que efetivamente, eu volto a sublinhar, que não se coloque sobre os ombros das organizações, porque isso é tremendamente injusto, a meu ver.
é claramente dilemático para as organizações que estão no terreno, não é? Porque, obviamente, nós também temos que perceber, quando está uma organização no terreno e que, não é, que de alguma maneira é empurrada para esta agenda, a escolha muitas vezes é entre fazer ou deixar de existir, não é? Porque se esta organização não quiser, haverá outra que vai querer, não é? Isso não é necessariamente bom e não terá necessariamente um impacto positivo na vida das pessoas e até do ponto de vista daquilo que são os objetivos no médio e longo prazo. Porque a agenda é influenciada também a partir de fora, não é? E, portanto, nessa perspectiva, eu diria que tanto crises humanitárias, as diferentes crises humanitárias, não é? Independentemente da sua natureza, exigem, de facto, esta combinação de ação e de compromissos vários. Não me recordo agora quem era o autor, uma vez que o objetivo, em última instância, o objetivo maior das organizações humanitárias é deixarem de existir. Não é? Porque elas existem porque há necessidade destas organizações. Portanto, enquanto nós não garantirmos, enquanto não houver aqui um esforço coletivo para garantir que elas deixam de ser, não é? Passam a ser obsoletas, não precisam existir. Obviamente existem, numa perspectiva até, podemos ter, quando falamos em Cruz Vermelha, nós falamos num universo enorme, super complexo, não é? As próprias sociedades nacionais, que têm aqui um papel importante também do ponto de vista interno. Mas perante estas grandes crises humanitárias, eu, pelo menos, o que eu gostaria é que elas não existissem com esta necessidade de reação, porque é esta lógica de reação sistemática, de crises que se vão perpetuando e que se vão agudizando. Umas nós conseguimos vê-las, outras não conseguimos ou não queremos ver, porque elas exigem, não é, de nós. E muitas das vezes essa exigência do nosso lado não corresponde à vontade, não é, de fazer e de agir e de concretizar. Não é? Às vezes, não é? Esta ideia não queria estar aqui sempre a fazer esta referência. O Henri Dunant, digo isso na entrevista, o Henri Dunant não foi obrigado a ficar. Ele podia ter passado e andado, não é? Ele estava em negócios, ia negociar com não é? um contrato, não é? Não conseguiu, não é? E, portanto, essa ideia de desvirtuar, não é? essa ação, essa assistência, esse imperativo humanitário, que é de uma maneira sustentada aqui em valores morais e éticos, não é? Que nós escolhemos fazer perante o sofrimento dos outros, não é? Se queremos ser ou não solidários, podia não ter acontecido. Não podia não ter acontecido, mas aconteceu e marcou, de facto, esta ideia de que nós não podemos ser indiferentes ao sofrimento humano. Mas também não o podemos alimentar, não o devemos alimentar. E isso implica mais nós. Todos, não é? Quando falo em nós, individualmente, obviamente na nossa ação individual, mas obviamente nós como um todo, enquanto um coletivo, para todos os efeitos hoje em dia, não está na moda de cima, o coletivo internacional não está necessariamente num bom momento, mas efetivamente eu acho que essa exigência é essencial. Não sei se há mais algum comentário, só que eu não bato tanto. Professora Daniela, eu deixei de ouvir, mas hoje não sei muito bem porquê. Eu não sei se há mais alguém que esteja inscrita no chat. Eu só vejo aqui, de facto, muito interessante, obrigada. E, na realidade, eu penso que para quem está de fora, precisaríamos ainda de muita como é que eu ia dizer, muitos ensinamentos como aqueles que a professora nos trouxe hoje, pelo menos do meu ponto de vista, porque qualquer cidadão que esteja fora não se dá conta, afinal, do que é. E quando estava a ouvir, a professora agora dizia depende de nós. E porventura depende de cada um de nós, mas a minha questão é:
movimentos não organizados poderão dar aso a uma multidão de reações estranhas, positivas, negativas e por aí fora. Não será isso. E, portanto, quando cada um começa a pensar, eu tenho que fazer alguma coisa, corremos o risco também de estar a perturbar aquilo que queiramos fazer. E não haverá uma tendência para esse ímpeto de ajuda, mas uma ajuda desorganizada que antes de mais do que beneficiar só complica. Sim, sem dúvida. Eu quando faço esta referência, depende de nós, é nesta perspectiva de nós enquanto até voz, não é? Que de alguma maneira pode e deve ter aqui alguma pressão sobre quem pode efetivamente também influenciar aquilo que são as decisões, aquilo que são as políticas e as práticas relativamente a estas situações de crise. Não é? Enquanto indivíduos, cidadãos comprometidos com esses princípios fundamentais, porque efetivamente eu concordo totalmente consigo, esta ideia de que este voluntarismo, não é? Individual, muitas das vezes desorganizado, demasiado centrado naquilo que é o ímpeto de agir, e vimos isso novamente, vimos isso nos primeiros dias desta guerra, em que efetivamente essa mobilização solidária à escala global e também em Portugal, e que a dada altura não eram as próprias organizações humanitárias que estavam na fronteira a dizer parem de enviar ajuda, porque de facto está a complicar-nos aqui a nossa vida. Portanto, mas quando eu falo quando sublinho a nossa intervenção mais individual, é muito nesse sentido de fazer pressão, de fazermos ouvir efetivamente essa voz e a nossa perspectiva relativamente àquilo que podem e devem ser formas diferentes de atuar para reagir, responder e idealmente prevenir estas situações de acontecer. Numa perspectiva efetivamente transformadora, não é? Porque se essa é a grande crítica ao humanitarismo clássico, é também a crítica ao novo humanitarismo, porque de transformador no sentido de efetivamente evitar os problemas, as fragilidades e as dificuldades do passado, isso efetivamente não se concretizou. Nós estamos numa circunstância, de facto, em que as crises humanitárias se multiplicam em vários pontos do globo, de diferentes, não é? Como foi aqui referido também, com múltiplas naturezas, muitas delas resultantes, não é? Todas elas resultantes em alguma medida da ação humana, não é? Porque mesmo as alterações climáticas têm essa mão humana, e portanto isso implica essa responsabilidade, não é? Coletiva de encontrar aqui formas de ação que seja efetivamente transformadora, mas numa perspectiva de, obviamente, em última instância, tornar essa ação desnecessária para que não seja efetivamente necessário fazermos essas escolhas. Não é? Professora, deixe-me só fazer uma última pergunta, porque eu acho que foi tão interessante a partilha de conhecimento que nos trouxe, que a minha pergunta é: não acha que em relação a este conhecimento há uma iliteracia muito grande? Eu pergunto-me, do ponto de vista do cidadão português, e porventura noutros países não haverá também uma falta muito grande de conhecimento, e eu acho que seria particularmente importante que todos nós pudéssemos, claro, cada um na sua maneira de entender, mas cada um saber, afinal, o que é esta questão do humanitarismo, de como atuar, de como as instituições podem atuar, perspectivas, constrangimentos, por aí fora. Porque eu devo dizer, eu nunca tinha, isto peço, enfim, testemunho a minha ignorância, nunca tinha tido uma noção tão clara do que está em cima, se quiser, em cima da mesa, como hoje com esta conferência da professora, e porventura como eu, tantos outros cidadãos anónimos
que de facto também, enfim, eu diria talvez não possamos ir a todos os níveis de Claro. conhecimento, mas aquilo que será fundamental para que se conheça a realidade, que se saiba afinal e que se perceba porque sim e porque não. Sim, quer dizer, eu creio que, sobretudo se nós pensarmos no caso Portugal, não é? Sobretudo agora, não é? Do ponto de vista de políticas públicas, não é? Ao desenvolvimento, a ajuda humanitária está, de alguma maneira, enquadrada naquilo que é a lógica de políticas públicas de ajuda ao desenvolvimento, que neste momento estão, não é, todos os efeitos centralizadas no Camões, no Instituto da Língua e da Cooperação, e de facto são formas de ação que de alguma maneira têm sempre um referencial de distância, não é? E, portanto, não é uma ação que esteja automaticamente transmitida à população, à opinião pública. É algo que Portugal faz e os países fazem para fora, e que as próprias organizações... Há imensas organizações humanitárias, da sociedade civil, que fazem um trabalho extremamente importante e meritório, muitas das vezes não é que não sabemos, não vemos, não ouvimos, novamente não faz notícia de abertura, e sobretudo porque tem esta dimensão de distância, não é? Para todos os efeitos estamos a falar de questões que de alguma maneira se enquadrariam naquilo que são as básicas de cidadania, não é? Cidadania, de desenvolvimento, de cultura, uma cultura para a paz, para todos os efeitos, não é? Não está propriamente na agenda de prioridades de muitos países, muitos governos. Novamente, eu acho que aqui a academia tem um papel extremamente importante, não é? De iniciativas como estas, a meu ver, não é? Um bocadinho suspeita, mas são extremamente importantes para efetivamente fazer essa transferência, não é? De conhecimento, de discussão sobre temáticas que à partida de facto não estão no radar de prioridades do país, da própria sociedade, da própria opinião pública, mas em que todos nós temos efetivamente aqui uma responsabilidade e temos o dever, e temos o direito de conhecer e de saber, não é? Podemos depois escolher, não é? Não nos interessarmos por estas temáticas, por serem demasiado complexas ou por serem... mas aí efetivamente tem muito a ver com aquilo que são as próprias, não é? As próprias escolhas e o direcionamento destas temáticas do ponto de vista, desde logo, de políticas públicas, não é? Eu não sei se o José Manuel Pureza concorda, mas, por exemplo, se nós olharmos aqui para o país vizinho, não é? Em Espanha, estas questões humanitárias têm muitíssimo mais saliência na vida. As pessoas são muito mais, conhecem muito mais, são muito mais mobilizadas, são muito mais conhecedoras destas dinâmicas. A Espanha tem uma política de ajuda ao desenvolvimento e de ajuda humanitária muitíssimo robusta até, e até do ponto de vista regional, não é? Dentro do próprio Espanha, há regiões que se posicionam, de facto, muito mais afirmadamente nesta área, e isso faz com que as pessoas se mobilizem, saibam, percebam, não é? se intervenham naquilo que é a própria definição das próprias políticas públicas. Em Portugal, não é? É bom que nos choquemos, que sejamos solidários, mas se isso se esgotar, não é? Porque depois aparece uma outra questão, aparece uma outra temática que nos desvia a atenção, não serve efetivamente de muito. E, portanto, todos os efeitos, fico satisfeita por saber que para todos os efeitos, mas aí novamente eu acho que a academia tem, a universidade, os centros de investigação têm um papel tremendamente importante nessa tarefa de socializar a investigação que se faz, o conhecimento que se tem, e transferi-lo para a sociedade, para que as pessoas possam decidir o que querem fazer com essa informação e com esse conhecimento. Professor, acho que tem aí algumas questões no chat. Penso eu, se quiser responder, estamos em cima da nossa conversa, quer deixá-los em paz, e à nossa conferencista que ainda não deixamos parar um bocadinho, que é às 7h30, mas eu penso que mais um minuto, menos um minuto, a professora
estará. Creio que são mais não comentários, dirá mas que se houver não. alguma questão que queiram colocar, são comentários e obviamente agradecer aqui os comentários Sim, tá tão bom. amáveis. Então, eu ouvi aqui dizer mais um, apareceu mais um, por isso é que eu não cheguei a ler, São porque isto hoje a comentários, minha eu diria internet que são comentários. está tão instável que é um horror, já caiu não sei quantas vezes. Ah, então, professora, assim sendo, cumprindo. Professora, não sei se me está a ouvir. Estou a ouvir, sim, estamos sim. Cumprindo então a promessa de que terminamos às 19h30, eu queria mais uma vez agradecer-lhe esta excelente partilha de conhecimento connosco, com aqueles que quiseram estar aqui e que, penso eu, apesar da tal segunda-feira a seguir à Páscoa, para todos os efeitos, funciona, quanto a mim, como uma correia de transmissão e, portanto, renovo o interesse de sabermos mais sobre assuntos, muitas vezes, que não conhecemos. E, mais uma vez, professor José Manuel Pureza, muito obrigada pela sua ajuda e que nos permitiu ter conferências como esta, que muito nos incentivou e muito nos ensinou. Muito obrigada aos dois e a todos aqueles que quiseram estar connosco ouvindo as palavras da professora. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigadíssima. Muito obrigada. E continuamos amanhã. Continuamos amanhã à mesma hora. Não sei se o professor José Manuel Pureza quer fazer algum anúncio particular. Não, nada. Amanhã teremos uma nova sessão às 18 horas com a professora Teresa Bravo. Muito obrigada. Muito obrigada. E boa tarde. Obrigada. Até amanhã. Obrigada.